Mateus capítulo 1, verso 1 e 21, o texto da nossa meditação nesta manhã. Podemos ler juntos esses dois versículos para dar o caminho da nossa meditação. Nós já lemos praticamente o contexto todo, versículo 1, depois dos 18 a 25. Então, só esses dois versículos já nos ajudam. Vamos ler juntos então? Mateus 1, verso 1 e 21 diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Iniciamos então o mês do Natal e a nossa meditação nesse mês, o tema desse mês é um Natal de verdade. E por que escolhemos esse tema? Porque queremos focar na história do Natal e pensar no que é verdadeiro no Natal. Ainda mais nesse ano que a nossa ansiedade, por causa da pandemia, em querer estar junto dos nossos familiares, em querer nos livrar logo das máscaras, em querer nos livrar desse peso que é o ter que usar máscara, ter que ter não poder ter as festas, né? O medo de não ter festas de final de ano ou as festas do começo de ano, toda essa tensão nos ajuda a não pensar na razão da existência do Natal. Se as outras tensões e preocupações já eram assim, quanto mais somadas a essas. Então, um Natal de verdade é o nosso desafio, é o nosso convite, é o nosso chamado neste final de ano de 2021. A importância de nós refletirmos nesse tema é que Natal não é para ser uma festa de encontros, embora os encontros agora ainda estão proibidos, né? O vírus ainda está solto, está vindo pior ainda. Mas festa de Natal não é para termos encontros familiares. Uma festa de Natal não é para ser uma festa gastronômica, de uma mesa farta, a carne está cara, né? Eu vi a reportagem que os elementos que compõem a mesa do Natal estão além do valor de natais passados, ou seja, esse Natal vai ser caro para quem quer ter uma mesa farta. Mas Natal não é para isso. Natal não é para presentinhos. Natal é festa, mas é festa da salvação. É festa para se comemorar a salvação provida por Deus. E nas correrias que nós temos de final de ano, nas preocupações que nós temos, nos desejos que nós temos de realizar festas ou de desejar boas festas às pessoas, de dar bons presentes ou receber bons presentes, de quem sabe fazer uma viagem ou receber aqueles que querem fazer uma viagem, nós acabamos nos esquecendo do dono da festa, ou da razão da festa do Natal, de festejar o Natal. E, queridos, para termos um Natal de verdade, nós não devemos pensar só no nascimento de Jesus, porque muitos até querem comemorar a razão do Natal, mas ficam ficcionados só no nascimento de Jesus Cristo. Nós precisamos dar atenção também àqueles outros aspectos da história de Jesus ligados ao Natal, mas na razão do Natal, que é a nossa redenção, que é a redenção de nossas vidas, de nossas almas. E a nossa redenção está ligada ao Natal. Como, por exemplo, para o Natal de verdade, nós precisamos olhar para Jesus. Mas não Jesus só um bebezinho. Jesus nascendo como bebê, mas crescendo para construir a história para ser o nosso Redentor. Pensar em Natal é pensar em Jesus, o nosso Redentor. E quando falamos assim, olhando para a história que foi escrita do Natal, nós percebemos que já no primeiro versículo aí do Evangelho de Mateus, Mateus contando a nós a história do Natal, Mateus já aponta Jesus Cristo, mostrando que ele é especial. É especial pelo seu nascimento sobrenatural? A sua concepção sobrenatural? Sim. É especial porque ele tem uma história bonita de ser contada? Sim. Mas é especial antes disso, porque a sua ascendência é especial.
Olha o que está escrito no versículo 1 de Mateus 1. Mateus diz assim: esse livro é um livro da genealogia de Jesus. Jesus, que é o Cristo, é o Messias, é aquele prometido para ser o redentor do povo de Deus, o redentor de Israel. Esse Jesus Cristo, ele é filho de Davi e filho de Abraão. Mateus, já no início da história do Natal, ele toca uma nota que há de soar através de todo o seu evangelho. Através de toda a história que ele vai contar a respeito de Jesus o Messias, Jesus o Cristo, a razão do Natal, ele vai dar esse tom. Pensa em Jesus, mas espera aí, olha para Davi. Quem foi Davi? Davi foi aquele que recebeu a promessa de Deus, uma promessa da parte de Deus. E qual promessa é essa? Aí nós temos que olhar lá para trás. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, verso 13. Olha para onde a história do Natal nos leva. Lá para o Antigo Testamento. 2 Samuel 7,13, onde Deus faz uma promessa para Davi. Diz assim: este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Essa profecia foi aplicada parcialmente a Salomão. Salomão construiu o templo, a casa de Deus. Salomão assumiu o trono do reino de Israel. Mas esse trono não é para sempre. E nem aquela casa foi para sempre. O trono de Israel acabou. O templo que Salomão construiu findou-se. Mas Deus não estava falando sobre Salomão. Deus estava fazendo uma promessa para Davi a respeito do Redentor, do Messias. Este sim edificou uma casa que é eterna no nome de Deus. Qual o nome dessa casa? Igreja. Eu e você, nossos corações que, crendo em Cristo, recebem como hóspede a pessoa de Deus, o Espírito Santo. Nossos corações são templo do Espírito Santo em Cristo Jesus. E esse templo, ele não tem fim, ele é eterno. Mais ainda, Jesus Cristo como Rei prometido, o governante sobre o reino de Deus, ele assentou-se no trono, e quem tira Jesus do trono? Ninguém. Ele é Rei eterno. O trono de Jesus é eterno. É isso que Mateus está lembrando, que a história do Natal nos leva para o Antigo Testamento, onde Deus prometeu, aquele que foi um rei segundo o coração de Deus, que o trono do povo de Deus, o governo sobre o povo de Deus, seria dado a um descendente dele. E esse trono, esse governo seria eterno. E ele construiria uma casa para Deus morar. E essa casa também seria eterna. A casa sou eu e você, a igreja, em Cristo Jesus, a habitação do Espírito Santo. Um membro da posteridade de Davi seria rei através das gerações. Um rei que não morre. Salmo de número 89, verso 29. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu, como a eternidade. Um trono que não tem fim. Promessa feita a Davi. O propósito de Mateus é fazer essa ligação, esse vínculo. Eis a história do Natal. Esse vínculo de Jesus Cristo, tanto com Davi, quanto também com Abraão. Davi e Abraão são personagens centrais do Antigo Testamento, porque marcam o povo de Deus de maneira distinta. Mateus intenta provar que Jesus Cristo é o descendente prometido por Deus a Davi e o descendente prometido por Deus a Abraão. Portanto, Jesus é o Messias. A história do Natal é a história do Messias, do Redentor, que estava para nascer a partir da nação de Israel. Abraão, Davi, grandes depositários da promessa de Deus para com o Messias, Redentor do povo de Deus. Por exemplo, a promessa da bênção que foi feita a Abraão, e a semente de Abraão, o descendente de Abraão, de
governo por parte de Davi, mas uma bênção que alcançaria a todos através da semente de Abraão e da semente de Davi. Olha para Jesus, olha para o Natal. Veja que está se cumprindo no nascimento de Jesus a promessa feita a Abraão, de que em Abraão todos os povos da terra, não é só o povo de Israel não, não é só um grupinho de pessoas não. O Natal é para todos, traz uma mensagem de redenção, de salvação para todos os povos, traz uma bênção para todo mundo. Gênesis capítulo 12, verso 3, no que Deus diz para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção que Deus está mandando para o mundo, e essa é a história do Natal, um Natal verdadeiro tem que lembrar isso, é uma bênção para todas as famílias, para todo mundo. O presente que Deus está dando ali no Natal é um presente que é para todo mundo, não só para alguns. Como é o Natal comercial, né? Porque poucos recebem presentes bons. Um grande número recebem presentes razoáveis, mas muitos não recebem presentes. Esse é o Natal comercial, é o Natal humano. Mas Deus nos fala de um Natal onde Ele presenteia a todos indistintamente com seu Filho unigênito nascendo. Lá em Gênesis capítulo 18, verso 8, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. O anjo falando, olha, de Abraão virá uma bênção que alcançará todo mundo, em todo lugar. A redenção de Jesus, ou a redenção trazida por Jesus, não veio só para os judeus, mas veio também para os gentios, naquela visão bíblica, que ou a pessoa faz parte do povo de Deus, Israel, judeus, ou a pessoa faz parte dos gentios, aqueles que não são judeus. Então, essa divisão que existe, faz parte do povo de Deus, não faz parte do povo de Deus, aqui a Bíblia diz, fazendo parte do povo de Deus ou não fazendo parte, lembre-se, Jesus é para todos. Jesus veio para todos da terra, todos do mundo. É presente de Deus. Aceite-o. Ao chamar Jesus Cristo de o filho de Davi, o filho de Abraão, Mateus está demonstrando que Deus é fiel. Deus é fiel em cumprir a sua promessa. Quando você olhar para Deus no Natal, o que tem que vir no seu coração? Deus é fiel. Porque no Natal Deus está cumprindo o que Ele prometeu. Porque Deus cumpre tudo o que Ele promete. A palavra de Deus não pode falhar. Porque se Deus falou, vai acontecer. Deus é fiel em cumprir a sua palavra. E o Natal é prova disso. Deus cumpriu a sua palavra de enviar o Redentor, o Salvador. Um Natal de verdade não pode fugir disso. Do Deus fiel, que cumpre a sua palavra sempre. Quando pensamos em um Natal de verdade, precisamos dar atenção à ascendência daquele que nasceu. Razão do Natal. Ele, antes de nascer, já havia sido prometido por Deus, e Deus foi fiel em cumprir. Mas também precisamos colocar atenção no nome dele, o nome do nosso Redentor. Por isso que em Mateus 1:21, nós lemos essa ênfase, insistência, repetição em qual deve ser o nome daquele que nasceu, da razão do Natal. Verso 21 diz assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E por que o nome dele tem que ser Jesus? Por que não podia ser João? Por que não podia ser Moisés? Por que não podia ser Davi, Abraão? Por que tem que ser Jesus? E o próprio texto explica. Lembre-se, a Bíblia tem alguns detalhes que quando eu ler, eu preciso colocar a minha atenção. O nome Jesus não foi dado por acaso, não foi dado porque é um nome bonito.
Seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus. Deus salva. Deus é salvador. Deus envia o seu Redentor para a salvação do seu povo. José, para nós hoje, ainda era noivo de Maria quando ela ficou grávida, por obra sobrenatural do Espírito Santo. Embora Maria já estivesse comprometida seriamente com José, o casamento mesmo, as bodas mesmo, ainda não haviam sido totalmente consumadas. E você lembra da história que, para não incriminar Maria, porque se ela engravidasse de um outro homem, isso seria um crime social e até religioso na época dela. Um crime passível de morte, segundo as leis. Mas José amava tanto Maria que ele não queria incriminá-la. E ele era um homem justo. Ele era um homem que seguia a justiça de Deus, amava a Deus. Então, não querendo expô-la ao vexame público e a uma condenação, quem sabe até de morte, a história diz que José resolve fugir secretamente, por amar Maria. José queria poupá-la de uma difamação pública. Por amar a lei de Deus, José resolve abdicar-se do seu casamento com Maria. E é nesse momento que José, com o coração em fuga, um coração carregado de sofrimento, de assombro, de susto, de tantas coisas, Deus fala com ele. A experiência de José pode ser sua experiência e a minha também. A experiência de no momento mais difícil de nossas vidas, dos nossos relacionamentos, Deus fala conosco, para acalmar o nosso coração, para redirecionar nossas vidas. O anjo do Senhor fala com José e diz a ele: não, você não precisa se preocupar não, pode receber Maria como sua esposa. O que está acontecendo aqui é obra de Deus. O que está sendo gerado no ventre dela é um resultado da ação direta do Espírito Santo de Deus. Ela não te traiu, não. E o anjo determina também para José: José, você vai dar o nome dessa criança de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa criança não é qualquer criança. Ela é o Redentor enviado por Deus. Jesus é o Redentor que veio para redimir os pecados do povo de Deus. Essa mesma ordem o anjo dá a Maria quando comunica a ela que ela ficaria grávida do Espírito Santo, lá em Lucas capítulo 1, verso 31. Diz o anjo a ela: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. O nome Jesus é importantíssimo, porque ele traz a confirmação, a concretização da salvação, da redenção que Deus nos concede. Para ser nosso Salvador, para ser nosso Redentor, Jesus não nasceu de um relacionamento ordinário, normal, entre um homem e uma mulher, entre José e Maria. Ele nasceu de uma ação sobrenatural de Deus. Jesus não herdou a culpa do pecado de Adão, que é transmitido a nós na união natural entre um homem e uma mulher, gerando um filho, um descendente. Jesus é representante da raça humana, porque ele nasceu do ventre de um ser humano, de Maria. Mas ele, na ação do Espírito Santo, ele é imaculado, puro. E naquele ventre, na ação do Espírito Santo, nasceu um ser humano não ligado a Adão, do pecado de Adão, mas santo para que receba os nossos pecados, morrendo na cruz por nós. Um Natal verdadeiro tem que lembrar disso. Foi verdadeiramente um homem formado no ventre de Maria. É Deus encarnando naquele serzinho no ventre de Maria para ser nosso Redentor. Isso é um agir de Deus e não um agir humano. É uma história escrita por Deus e não por seres humanos. Jesus Cristo veio para salvar
o seu povo. Jesus Cristo veio para tomar sobre si os pecados do seu povo. Jesus Cristo veio para morrer em lugar do seu povo e para ressuscitar, para justificar e comprar um povo de propriedade exclusiva dele, para habitar no seu reino. Por isso que Mateus 1,21 diz: ela dará à luz um filho e colocará o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Queridos, uma verdadeira história de Natal precisa olhar para Jesus, não somente como uma criança, mas olhar toda a sua história escrita por Deus para que ele seja o nosso Redentor. Uma história de Natal precisa ser contada olhando para Jesus e meditando em Jesus no seu nascimento como o nascimento do nosso Redentor. E como nós vimos nessa meditação pela manhã, Deus, ele é fiel em cumprir cada uma das suas promessas. Deus, na sua palavra, ele não falha. Ele não pode falhar. Deus, nas suas promessas, ele se mostra sempre fiel e verdadeiro para conosco. Então, confie em cada promessa de Deus, feita na palavra dele, para a sua vida, para a sua família, e principalmente a respeito do Natal. Vemos também na nossa reflexão dessa manhã, que no nome dado ao nosso Redentor, está declarado a sua grande missão. Não é ficar ali na manjedoura, não é ser eternizado ali na manjedoura, não. Ele veio para salvar quem é dele. Ele veio para o seu povo. E ele veio para entregar a sua vida pelos pecados dos seus, ou do seu povo. Quem é dele não é condenado. Mas quem não pertence a ele já está condenado. Como está escrito lá em João, capítulo 3, verso 36. Quem não crê em Cristo Jesus, sobre eles permanece a ira de Deus. Porque quem nele crê não está condenado, está salvo por Cristo Jesus. Termino lembrando você que uma história ou um Natal de verdade nos convida e até nos desafia a confiar nas promessas de Deus e a entregarmos nossas vidas a Jesus Cristo para sermos dele. Porque ele é Redentor. E para ele ser nosso Redentor, aconteceu o Natal. Outro Redentor não existe. Que possamos ter um Natal de verdade. Que o Espírito Santo nos conduza a um Natal de verdade nesse mês de dezembro. E que ao chegar o dia do Natal, com culto ou sem culto, com ceia de Natal, uma mesa farta ou sem a mesa farta, com a família reunida ou sem a família reunida por causa do distanciamento social. Não importa, porque um verdadeiro Natal é estarmos com Jesus, é festejarmos o nosso Redentor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que a alegria do Natal transborde nossas vidas, nos levando a pensar numa história de vida escrita por Deus, pelas promessas de Deus se cumprindo em nós. Amém? Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.